Você costuma manter distância das pessoas que estão ao seu redor? Você cria barreiras hierárquicas, silos organizacionais, para que as pessoas não tenham contatos umas com as outras e principalmente contato direto com você como líder? Você acredita que as pessoas devam estar separadas, cada uma na sua área, no seu time, dentro daquele espaço organizacional e não ter um tipo de interação maior entre elas? Então vem com a gente nesse vídeo. Olá pessoal, aqui é Júnior Rodrigues, estamos em mais um vídeo da nossa série 75 lições de liderança de Jesus e hoje quero falar sobre a importância de se misturar com todos. Na verdade, quando a gente fala sobre isso, a gente está trazendo aqui uma reflexão sobre a importância do líder não fazer acepção de pessoas, dele ter a capacidade de lidar, de se misturar, de interagir com qualquer tipo de pessoa dentro da organização, independente do seu nível hierárquico, independente da área no qual ela atua. De fato, não ter uma barreira hierárquica, um silo organizacional que separe as pessoas uma das outras e principalmente as pessoas do próprio líder. Então, é importante a gente deixar claro que o líder ele precisa remover essas barreiras para que se possa criar vínculos entre as pessoas e principalmente dele com as pessoas com as quais ele trabalha e principalmente que ele consiga fazer isso de forma mais efetiva, mais aprofundada, fazendo com que ele se conecte diretamente a essas pessoas e criando relações que são importantes para a realização do seu trabalho no dia a dia. E aí para isso a gente vai trazer, obviamente, algumas passagens da Bíblia aqui dos Evangelhos, onde falam sobre Jesus, dando esse exemplo, nos mostrando como que é importante, então, ter essa capacidade de se misturar com todas. A gente vai falar um pouquinho sobre Mateus 9, de 10 a 13 e também o versículo 35. Depois a gente vai falar também sobre Lucas 5, de 29 a 32. E também tem uma passagem que a gente não vai ler aqui, mas que também fala um pouco a respeito disso, que está lá em Marcos 2, de 15 a 17. E aí vamos ler então agora a passagem que está lá em Mateus, tá bom? Bom, Mateus 9, de 10 a 13 e depois o versículo 35. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. E aí depois o versículo 35, ele fala: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Então a gente vê aqui nesses versículos que Jesus não fazia acepção de pessoas. Ele tinha então uma capacidade muito grande de interagir com qualquer tipo, independente da classe social, do poder econômico, do conhecimento que aquela pessoa possuía e também tendo a capacidade de se misturar com essas pessoas, mesmo aqueles que tinham alguma característica ruim ou eram até mesmo tidos como problemáticos. Pessoas que tinham algum tipo de dificuldade em lidar com outras, que tinham alguma dificuldade em lidar com a sociedade. Mas, na verdade, era com esses que ele gostaria de estar. Era com esses que ele queria realizar o seu trabalho, a sua obra, levar o evangelho justamente para que eles pudessem ajudar essas pessoas a melhorar. Então, é importante a gente refletir sobre isso, porque o líder ele precisa buscar justamente essas pessoas que têm dificuldades, essas pessoas que não conseguem lidar com os desafios do dia a dia, que têm alguma dificuldade de relacionamento, para que ele então ajude essas pessoas a melhorarem, a evoluírem, né? E na verdade, quando a gente fala lá do trecho de Marcos, né, que a gente não vai ler aqui, é uma situação muito parecida, porém, em Lucas a gente destaca alguns detalhes interessantes, porque Levi, que aí também era chamado como Mateus, era um desses indivíduos de má fama, porque ele era cobrador de impostos. E, finalmente, ele acaba dando um banquete para Jesus, juntamente com aqueles discípulos que estavam com Jesus. Então, vejam a importância
Vejam a importância que é dada a Mateus, porque ele era uma pessoa malquista e ele acaba se tornando um dos discípulos, inclusive um dos autores dos evangelhos na nossa Bíblia. Então, essa pessoa, né, esse cobrador de impostos, foi transformada por Jesus e depois acaba dando o próprio banquete onde Jesus é questionado por estar se misturando ali com diversas pessoas. Então, o líder, ele precisa ter essa capacidade de estar com as pessoas e identificar quais são aqueles que precisam da sua ajuda. E, na verdade, não é somente um questionamento, né, que foi posto ali diante de Jesus e que muitas das vezes o próprio líder vai enfrentar, mas também um descontentamento, justamente porque as pessoas que se dizem boas, se dizem as mais qualificadas, né, ou se dizem santas, elas vão ter uma postura soberba de achar que Jesus, ou o líder, não deveria estar se misturando com pessoas de má fama, com pessoas que não merecem a sua atenção, e sim se misturando com aqueles que são os bons, os tidos bons. E, na verdade, eles acabam murmurando e tendo uma atitude contrária com relação aquela atitude boa que o líder está tendo para aquelas pessoas que realmente precisam da ajuda dele. E aí a gente vai ler agora a outra passagem que está lá em Lucas, capítulo 5, de 29 a 32, para a gente ver um pouquinho mais sobre isso, tá? Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então vejam que a passagem que está em Lucas também é um pouco similar ao que a gente viu em Mateus, né, e na verdade é um pouco mais resumida, mas na verdade a gente demonstra aqui a importância do líder fazer aquilo que é certo e buscar ajudar aquelas pessoas que têm algum comportamento inadequado, que têm alguma dificuldade, alguma necessidade, mas que podem ser apoiados a mudar. Então, o principal papel do líder é isso, é ele se misturar com essas pessoas para que ele possa interagir e se conectar a todos na empresa, sem distinção, observando esses potenciais líderes, esses potenciais colaboradores que podem ajudar a organização, caso eles sejam ouvidos e tenham a oportunidade de interagir diretamente com o líder, para que eles possam então despontar e conseguir alcançar cada vez mais resultados. Então o líder, ele não deve fazer acepção de pessoas jamais. Ele principalmente tem que estar onde as pessoas mais necessitam dele, onde elas precisam da sua ajuda, pois é no Gemba, é lá na operação, é onde as coisas acontecem, na mão na massa, né, que ele vai conseguir identificar essas oportunidades de melhoria, e os problemas precisam ser resolvidos lá na operação, no dia a dia, lá no Gemba de fato. E o apoio do líder para que esses problemas sejam resolvidos é imprescindível. Então, o líder, ele precisa ter esse olhar, ele precisa ter essa preocupação de conseguir estar junto às pessoas, se conectar verdadeiramente a elas e conseguir, de fato, fazer com que elas evoluam e extrair o melhor de cada uma. Bom, se você gostou desse vídeo, eu espero que você esteja aqui no nosso. Não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal, curtir, compartilhar, para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo e você ajude não somente você, mas outras pessoas a se tornarem líderes cada vez melhores. Um grande abraço e até a próxima!